Vamos começar, né? Olá, gente. Meu nome é Rose. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui devido ao momento que a gente está vivendo e onde está acontecendo de ter muitos pacientes acamados. Muitas pessoas estão convivendo com gente acamada em casa e tem alguns cuidados que os cuidadores podem ter com esses pacientes, né? Então, vem crescendo muito essa demanda de pacientes acamados e eu vou dar algumas dicas aqui que as pessoas que têm pacientes acamados podem ter em casa e cuidar dessas pessoas. Eu fiquei um pouco ansiosa para poder começar, acabei não falando. Meu nome é Rose, eu sou enfermeira, trabalho já há bastante tempo com pacientes crônicos, com doenças crônicas, pacientes hospitalizados. Trabalho no hospital aqui da região e atualmente trabalho nesse setor com pacientes com doenças crônicas, pacientes vítimas de acidente automobilístico que ficam com algumas sequelas, pacientes com hipertensão, diabetes, que necessita de cuidados para algum problema de saúde que tenha, né? Inclusive com sequelas que precisam ser cuidadas muitas vezes pelos familiares em casa. Então, os hospitais não têm leitos disponíveis e muitas vezes o paciente tem que ir para casa com essa demanda para que os familiares, para que os cuidadores ou profissionais de saúde possam cuidar. Infelizmente, nem sempre a família tem condição de manter um profissional de saúde cuidando dessas pessoas, por isso que é importante a gente dar essas informações para que os cuidadores possam cuidar de forma eficaz e com qualidade. Vamos iniciar aqui, vou falar um pouco algumas coisas, né? É importante que aconteça o revezamento desses cuidadores. Eu fiz questão de colocar isso como um dos pontos principais, porque é importante que haja um revezamento, não só uma pessoa cuide desse paciente, mais de uma pessoa cuide, porque acaba sendo muito cansativo se somente uma pessoa cuidar. O paciente está acamado, está necessitando de cuidado, é importante que mais de uma pessoa, que haja um revezamento desse cuidado para que não sobrecarregue ninguém. São vários os cuidados que tem que ser higiene oral, tem que dar banho no leito muitas vezes, ou encaminhar esse paciente para o banho. Esse paciente muitas vezes não tem autonomia, não tem todos os seus movimentos preservados, e por isso é importante que seja dado esses cuidados às vezes no próprio leito, né? Higiene oral, higiene íntima. Uma coisa que eu observo muito nos pacientes é que essa higiene oral é negligenciada muitas vezes pelos familiares. Então, é importante que seja feita uma higiene oral de qualidade nesses pacientes, entendeu? Importante que ocorra a mudança de decúbito para evitar que sejam criadas lesões nesses pacientes. Ou então, para que não piore uma lesão que já está instalada, né? Muitas vezes são realizados banhos no leito, ou banho de aspersão, que é quando o paciente é encaminhado para o chuveiro e que a gente pode dar o banho no chuveiro desse paciente. Muitas vezes é necessário que seja realizado curativos nos pacientes e administração de medicamentos. Eu vou falar de forma um pouco resumida sobre esses cuidados. É um vídeo que é muito longo para que tenham uma noção geral de como é esse cuidado, né? Se puder ter uma ajuda dos profissionais para cuidar dos pacientes acamados é melhor, mas muitas vezes não pode, e o meu intuito com esse vídeo é que o cuidador, o familiar, tenha autonomia para poder realizar. É necessário que seja hidratada a pele desse paciente, para a gente evitar que forme algumas lesões. Manter uma rotina de cuidados com a higiene, com a limpeza do local, isso vai proporcionar uma melhora para o paciente, ele vai ficar mais tranquilo, vai poder ter a restauração da sua saúde, se tiver num ambiente mais saudável, mais limpo, com certeza, né? É importante que tenha uma troca rotineira desses lençóis, das roupas de cama, para que, sempre que necessário, não ter uma data fixa de troca, se for necessário, se tiver úmido, se tiver com qualquer sujidade, é importante que seja feita a troca desses lençóis. O banho, como eu já falei, preparo de alimentos, né, para evitar todos esses cuidados, para que evite infecções e evite também complicações desses pacientes. Uma coisa básica e muito importante é que seja realizado a lavagem das mãos. Esse cuidador tem que ter todo o cuidado, é muito importante que a higiene das mãos seja uma coisa rotineira também,
principalmente no momento que a gente está vivendo de contaminação por uma doença assim, de propagação muito rápida. Então, realizar uma higiene correta das mãos, lavar, friccionar as mãos, lavar todos os cantos para que não leve nenhuma outra infecção para uma pessoa que já está debilitada, né? Já está doente. Todos os cuidadores, as pessoas que tiverem contato com esse paciente, têm que estar cientes da necessidade dessa higiene adequada das mãos. É importante dar um apoio moral e integrar o paciente às atividades da família. A pessoa que está acamada, muitas vezes ela sente que ela é um peso para a família. Então, é importante que ela seja acolhida pelos familiares, que demonstre que aquele cuidado ali está sendo feito com amor, com carinho, para ela não sentir que está sendo difícil para que as pessoas cuidem dela e que a sua integração seja uma integração mais harmônica, mais tranquila para todo mundo, né? Vou falar agora algumas sugestões que o cuidador, as pessoas que estiverem com cuidado direto com esse paciente pode ter. Deixar que o paciente escolha o melhor horário para que ele realize o banho, que ele tome o banho, porque a gente, no momento agora aqui, pelo menos na minha região, está um pouco frio. O paciente tomar banho às 7 horas da manhã é desconfortável para ele. Então, se pergunte qual é o melhor horário que ele prefira de tomar esse banho. Então, é importante fazer isso. Organizar o material, deixar próximo o material, todo o material que você for utilizar para a higiene desse paciente. Organize e deixe próximo do paciente, né? Não deixar o paciente completamente sozinho e verificar a temperatura da água. No banheiro, existe um grande risco de quedas desse paciente, então não deixar ele completamente só. Existem algumas doenças também que o paciente perde a sensibilidade da pele, como diabetes e outras doenças também que existe alguma hemiparesia que o paciente acaba perdendo a sensibilidade. E se esse paciente não sente a temperatura da água, ele vai acabar tendo alguma lesão, então verifica a temperatura da água, se está na temperatura adequada e confortável. Aproveitar para fazer uma massagem após o banho. Por que a massagem? Todo mundo gosta de uma massagem, isso é óbvio, mas também porque durante a massagem você vai perceber se essa pele está íntegra, se tem alguma lesão, se está iniciando, se ficando vermelho. As regiões de proeminência óssea, como aqui na região da escápula, região sacral, que é a parte do bumbum, região do calcânio, são os locais onde costumam aparecer logo as lesões por pressão de pessoas que estão acamadas, né? Região do quadril. Então, observar esses locais, se existe algum sinal de hiperemia, se estão avermelhados, correndo algum risco de abrir uma lesão por pressão, tá? Se acontecer de ter a vermelhidão, você pode providenciar alguns equipamentos como o colchão adequado. A gente costuma utilizar aquele colchão caixa de ovo, conhecido popularmente dessa forma, que ele tem umas depressões que evitam que tenha uma pressão muito forte na pele do paciente, e também pode ser utilizado o colchão e protetores de espuma para que seja realizada a mudança de decúbito do paciente e com isso ele tenha um maior conforto, né, e evitar também essas lesões. É importante que seja realizado a higiene oral, muito importante. Eu percebo que é uma coisa muito negligenciada a higiene oral do paciente. Recebo muitos pacientes lá no local que trabalho com a higiene oral precária. Existe uma coisa que fica na língua do paciente, assim, paciente acamado principalmente, chamado a saburra, que é aquela secção anexada que fica no dente, na língua, e tem que ser feita uma higiene correta dessa língua, porque existe um risco muito grande de infecções, inclusive de pneumonias, e até existe relatos de endocardites por conta da má higiene da boca. Já existe a possibilidade da gente fazer uma limpeza da língua com um raspador de língua, de cobre principalmente, é utilizado para poder fazer a limpeza dessa língua e tem um efeito muito bom. Depois disso, escovar os dentes, utilizar uma solução antisséptica, utilizar uma escova macia para não lesionar a gengiva do paciente também, tá? Muito importante isso, eu fiz questão de frisar porque eu observo que é bem negligenciada essa dieta, esse cuidado. Quantas refeições? Tem que estimular o paciente a fazer refeições sozinho. Quanto mais a gente estimular a autonomia do paciente, é melhor. Né? Mesmo que ele tenha alguma dificuldade, você tenta estimular ele para poder que ele consiga se alimentar bem, sozinho,
que ele possa beber a água dele também só, se a gente conseguir, vai ser melhor também que isso aconteça. Sempre que possível. Às vezes é necessário você adaptar o copo, adaptar uma colher, mas se a gente puder estimular ele para que ele consiga fazer a gente não deve fazer pelo paciente o que ele pode fazer sozinho. A ideia principal é essa. A gente pode estimular, apoiar, mas quanto mais a gente puder deixar esse paciente com autonomia, vai ser melhor para ele também, né? Observar a temperatura desse alimento para que a gente não dê um alimento muito quente também, né? Ser desconfortável. Observar se essa dieta está sendo bem aceita. Permitir que ocorra uma variação dos alimentos de acordo com o gosto do paciente, se ele está gostando, se está sendo bom para ele, se ele está aceitando realmente essa dieta, porque existe um risco de desnutrição, existe uma perda do paladar, principalmente idosos, com o tempo, acaba não querendo se alimentar muito, isso causa uma desnutrição, isso não é bom. Então vamos observar se eles estão se alimentando corretamente, né? Quanto a medicamentos, né, remédios que são administrados, é importante também organizar as doses e os horários com muita atenção, né? Observar se está sendo o horário certo, se a dose certa. Normalmente, o paciente acamado, ele utiliza mais medicações em casa. Utiliza muita medicação oral, comprimidos, cápsulas, medicamentos em líquido. Então, observar se a dose está correta, se é o horário correto, para que não ocorra nenhum erro na dosagem da medicação, tá bom? E, muito importante, não oferecer comprimido, cápsulas e líquidos se o paciente estiver deitado. É importante que eleve a cabeceira do paciente para que seja administrada a medicação, tá? Se puder elevar a cabeceira, ótimo. Se não for possível, você pode colocar uma almofada ou um travesseiro para poder apoiar. Em último caso, lateraliza o paciente e oferece a medicação, tá? Isso também serve para água e para alimentos também. Você não vai dar alimentos também a um paciente que está deitado em decúbito dorsal, com cabeceira baixa, porque existe um grande risco dele broncoaspirar, tá bom? Isso é importante da gente salientar aqui. Bom, manter sempre que possível essa cabeceira elevada, né? De preferência os 30 graus aí, já dá para poder você fazer a administração desse medicamento. Se não puder elevar a cabeceira, como eu já falei, lateraliza esse paciente para poder que seja administrado, né? Quando não for possível engolir comprimidos, pode ser dissolvido em uma pequena quantidade de água. Se o paciente tiver alguma dificuldade para deglutir o comprimido, inclusive tem comprimidos que são enormes, você pode dissolver em uma pequena quantidade de água. Observar a validade desses medicamentos, sempre tem que estar observando, tá bom? E também, como eu já falei, só ressaltando, sempre que for prestar o cuidado ao paciente, fazer a higiene das mãos, de preferência lavar com água e sabão, com a técnica adequada, limpando corretamente. E quando não houver sujidade aparente, você pode utilizar o álcool em gel, realizar a fricção das mãos, que somente assim você vai ter certeza que sua mão vai estar limpa durante o cuidado desse paciente. Agora, só para poder fechar, vou falar algumas coisas assim que considero importante também no cuidado ao paciente acamado, é que temos que ter paciência, né? Muitas vezes o paciente não tá confortável com aquela situação também, de estar dependendo totalmente de outra pessoa para o seu cuidado, tá sentindo que ele é um peso para as pessoas que estão ali. Então, assim, tenha paciência, tente colaborar de toda forma, agir de maneira carinhosa, prestativo, ouvir o paciente, tentar deixar o ambiente o mais confortável possível, né, em relação à temperatura, ao som, né, dividir as tarefas com outras pessoas. Não é fácil cuidar de uma pessoa que está acamada, então tente dividir as tarefas com outras pessoas para que ninguém fique sobrecarregado. Isso é muito importante também que seja salientado, né, porque o trabalho de cuidar tem que ser de toda a família, não só de um membro da família, tem que ser de todo mundo. Esse trabalho tem que ser de todos, né? Bom, essas informações aqui que eu falei sobre o cuidado do paciente acamado, eu peguei do guia de pacientes acamados, do cuidador de pacientes acamados, do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E eu espero em breve fazer outros vídeos aí que possa colaborar para vocês aí, tá bem, pessoal? Obrigada, boa noite.